Pessoal, exercício 432 do livro, um problema com ímã. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente observa o seguinte, é um problema em que o μ do ferro é infinito, H do ferro igual a zero, nós temos três entreferros, né? Então, três incógnitas, H1, H2 e H3. Então, precisamos de três equações de circuito. Mais um ímã. Então, o ímã tem duas incógnitas associadas a ele, B do ímã e H do ímã. Então, mais duas equações para o ímã, né? Ou seja, 5 equações, como a gente já viu nos outros problemas com ímã, né? Então, vamos fazer aqui primeiro as equações de circuito, então, né? Ou as equações do circuito magnético. Equações do circuito magnético, certo? Depois a gente coloca as equações do ímã. Então, quantas equações são necessárias para resolver esse problema? Três equações, porque são três entreferros aqui, três equações de circuito, e devido ao ímã mais duas. Então, são 5 equações. Né? Bom, vamos primeiro colocar as direções do H, né, pessoal? O fluxo sai do ímã, a setinha da direção do fluxo do ímã, do B do ímã, né? Ele vai se dividir em dois fluxos aqui. Vai ter um fluxo para baixo, com H para baixo, um outro aqui. Vão se juntar. E aqui eu vou ter um H para cima, né? Bom, não é necessário acho fazer, mas eu vou, não custa nada fazer as linhas de fluxo aqui, né? Então vamos fazer duas aqui. Fluxo sai do ímã. Fazer duas linhas de fluxo, uma outra linha de fluxo. Eu ia fazer 4, né? Mas assim já dá uma ideia pra gente do fluxo. O fluxo do ímã se divide em dois, passa pelo entreferro 2 e pelo entreferro 3. Depois se junta novamente e passa aqui pelo entreferro 2, pelo entreferro 3, se junta novamente, passa pelo 1 e pelo ímã. Né? Então tá certo ali os H's que a gente colocou, né? Que teria o H3, os entreferros os três são E, né? Então aqui eu tenho o H3, aqui o H2 e aqui o H1. Bom, novamente aqui nós temos que fazer agora a lei de Ampère. Vamos ver quantas leis de Ampère possíveis, né? Como as linhas de fluxo que a gente desenhou aqui embaixo, né? Dá para a gente ter a ideia que a gente pode fazer duas leis de Ampère. Dá para a gente fazer também uma onde não tem nem corrente nem ímã, tá vendo aqui, ó? Só que aqui tem que tomar cuidado. Ficaria, por exemplo, menos H2 mais H3 igual a zero. Daí eu tiro aqui H2 igual a H3. Mas em vez de fazer isso, eu vou fazer o que eu sempre sugiro nesses casos, que é fazer as leis de Ampère por onde a gente tem as linhas de fluxo. Né? E depois a gente, na solução, a gente pode fazer uma combinação linear e misturar as equações para achar a solução. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado para não errar. Melhor fazer a lei de Ampère exatamente onde a gente tem as linhas de fluxo. Note que aqui eu tenho o H do ímã, né? Aqui dentro, né? O H do ímã, certo? Como eu vou fazer duas passando por aqui, eu vou desenhar duas vezes o H do ímã. O H do ímã a gente já viu, dá sempre negativo, né? Essa setinha aqui, na verdade, é a direção do fluxo, na indução do B do ímã.
Mas eu coloco em princípio o H na mesma direção. No cálculo depois ele dá negativo, porque ele fica no segundo quadrante, a gente já viu na lista 3 que a gente resolveu, né? E o H do ímã fica negativo por causa do modelo que a gente usa. Isso a gente já estudou bastante, né? Então vamos fazer primeiro uma lei de Ampère. Bom, aqui eu vou passar duas vezes, então eu vou fazer 2H1 aqui, ó. E então eu vou fazer um caminho aqui. Um caminho aqui. O outro caminho, passando pelo ímã também, claro. Aqui, né? DL, a gente coloca na direção das linhas de fluxo, óbvio, né, pessoal? Então, coloco o DL para cá, né? Nesse caminho interno para cá. Então, eu vou chamar de caminho L1, esse interno aqui, e caminho L2. Bom, pensando em termos de circuito, eu tenho 3 entreferros. Para o circuito eu precisaria de 3 equações, né? Caso fosse uma bobina, não é aqui, né? Já fiz duas leis de Ampère, não tem mais o que fazer. Em termos de lei de Ampère, se eu fizer um caminho aqui no meio, vai ser linearmente dependente, porque eu já passei por todos os entreferros, né? Só que eu tenho uma, duas, três incógnitas. Então eu tenho duas leis de Ampère, vou ter que fazer uma conservação de fluxo. Conservação de fluxo na peça móvel. Certo? Vamos chamar de conservação de fluxo 1, que a gente vai precisar depois de uma outra para o ímã, né? Essa conservação de fluxo 1 seria aqui nessa peça de baixo. Né? Conservação de fluxo 1 aqui. Bom, vamos escrever então as equações do circuito magnético. Né? Claro que o ímã vai aparecer mesmo nessas equações, porque o ímã está no meio do circuito magnético, né? Não tem como. Então, vamos lá. Caminho L1. Eu posso escrever H do ímã, atuando ao longo do comprimento do ímã, né? Daqui até aqui. Então, H do ímã é L do ímã. No ferro, H igual a 0. Aí agora eu tenho interferro 2, mais H2L, que no caso aqui ele chama de E. A integral de HDL. Continuando no caminho 1, H1E igual a corrente que tem no meio. Não tem corrente. Quem faz o fluxo é o ímã devido à sua indução remanente. Equação 1, está pronta. Caminho 2. Novamente, começando pelo ímã, H do ímã, L do ímã, em toda a extensão do ímã, mais
caminho 2, H3E. Toma cuidado aqui, o E, ele coloca sempre E em todos os entreferros, mas poderia ser E1, E2, E3, né, pessoal? Poderia ser um E, o outro 2E, então tem que, no caso aqui, se fosse 2E, teria que colocar H3, 2E, mas isso aqui ele usou tudo E, né? Continuando o caminho 2, H1E, igual a 0, segunda equação. E agora, conservação de fluxo 1, o fluxo que entra, fluxo 2 mais o 3, o fluxo que sai, o fluxo 1, né? Dá para ver claramente aqui, ó. Entra o fluxo 2, entra o fluxo 3 aqui, nessa peça 1, e o que está saindo aqui é o fluxo 1, né? Então, fluxo que entra 2 mais o 3, fluxo que sai, fluxo 1. Fluxo que entra 2 mais o 3, fluxo que sai, fluxo 1. Abrindo essa expressão, eu vou ter μ0 H2, a área do entreferro 2, que é S, mais μ0, então, vou apagar aqui, que eu escrevi para sobrar mais espaço para a gente, depois a gente escreve de novo aqui a equação do ímã, né? Mais μ0 H3, a área S3, que também é S, ó, igual ao fluxo que é a soma dos dois, que é o fluxo 1, μ0 H1S. Corta μ0, 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 corta S, 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 que as áreas são todas iguais, né? Então eu fico com H2 mais H3 igual a H1. Equação 3. Beleza, as três equações necessárias para o circuito magnético. Caso fosse uma bobina, seria isso aí, a gente resolveria tranquilo, né? Aqui no lugar do zero ia aparecer o NI, e aqui onde tem o ímã não ia aparecer nada, né? Porque não teria ímã. Mas agora com ímã apareceu o H do ímã. Então tem só aqui já tem 3 equações, mais 4 incógnitas, H1, H2, H3 e H do ímã. Então para incluir o ímã, como a gente já viu, a gente tem que colocar as equações do ímã. Ou equações para o ímã. Então seria a equação do ímã propriamente dita, equação do ímã, né? Que é B do ímã igual a μ0 H do ímã mais BR. O BR é 0,8, estão vendo lá em cima? Eu vou deixar aqui em função do BR, fazer genérico, né? Caso a gente pudesse trocar a indução remanente do ímã, a gente trocaria. Depois a gente substitui pelos valores, certo? Então vou fazer tudo literal, depois eu substituo, que ele pede valor dos H's, né? Eu vou fazer as expressões depois. Bom, como a gente já viu, duas incógnitas para o ímã, né, pessoal? Então agora tem que fazer aquela conservação de fluxo para o ímã. A gente já estudou também. Conservação de fluxo 2, né? Onde é que eu vou fazer essa conservação de fluxo? Entre o ímã e o entreferro mais próximo. Então eu vou fazer aqui, pessoal. Fazer uma conservação de fluxo, passando bem no meio do ímã e do entreferro mais próximo. Qual é o fluxo que entra aqui? O fluxo 1. Qual é o fluxo que sai? O fluxo do ímã. Fluxo do ímã, né? E o fluxo que entra, o fluxo 1, né? Nessa conservação de fluxo 2, que seria devido ao ímã, para a gente conseguir uma relação a mais entre o H do ímã e o H de um dos entreferros, certo? Então, vamos lá. Conservação de fluxo 2.
fluxo que entra, fluxo do entreferro 1, é igual ao fluxo que sai, que é o fluxo do ímã. Fluxo do entreferro 1, μ0, H1, ou o contrário, fluxo do ímã igual ao fluxo 1, tanto faz aqui, né? μ0 H1, qual é o entreferro 1, qual é a área? S. Aqui essa área poderia, por exemplo, ser 2S, a do ímã CS. Né? Tem que tomar cuidado, né? Mas aqui nesse problema é tudo igual. Fluxo do ímã. Fluxo do ímã seria B do ímã. Não posso colocar μ do ímã, H do ímã, não esqueçam disso, que o B do ímã na verdade está aqui em cima. Ó. μ0 H do ímã mais BR. Certo? Então aqui o B do ímã eu deixo explícito. B do ímã vezes a área do ímã. A área do ímã. Certo? Quanto é que vale a área do ímã? Vale S também. Né? Certo? Então aqui eu posso já deixar a área do ímã S. Bom, aqui eu corto. Então eu fico B do ímã igual a μ0 H1 pela conservação de fluxo. Então aqui a equação do ímã seria a equação 4, que é uma equação que já é sempre dada, certo? E a equação 5, a conservação de fluxo entre o ímã e o entreferro mais próximo, que é a que a gente já falou quando tem um problema com o ímã. Então, está resolvido, pessoal, né? Nós temos aqui as equações para resolver o sistema, certo? 1, 2, 3, 4, 5 equações que a gente precisa. 5. Não mais do que isso, certo? Agora nós vamos manipulá-las para achar a solução, né? Então, a solução fazer em verde aqui a solução. Primeira coisa que a gente pode fazer lá em cima, ó. Bom, a gente sempre parte da equação de base, que é a equação do ímã, tá? Então eu sempre parto dessa equação aqui, ó, para resolver nesses casos de ímã. Certo? Aqui, no B do ímã, eu uso, então essa equação aqui é a equação 4, né? Aqui eu uso a equação 5, daí já vai ficar em função do H1 aqui. E aqui, eu tento tirar uma relação das equações. Eu vou escrever aqui, ó, 3, 1, 2 e 3, que são as equações de circuito lá em cima. Eu misturo elas para tentar achar uma relação entre o H do ímã e o H1. Né? E aí eu achando essa relação, eu substituo aqui, vai ficar em função do H1 também. O BR é dado, o BR é 0,8. Aqui, ó, BR, né? E está resolvido o nosso problema, né? Então, vamos fazer o seguinte, aqui vamos colocar o B do ímã é μ0 H1. Bom, agora vamos tentar achar essa relação entre o H do ímã e o H1, mexendo nas equações aqui de cima, certo? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ela aqui esperando, tá? E vamos trabalhar aqui agora lá em cima. Vou fazer assim, ó, equação 1 menos equação 2. Da equação 1 menos a equação 2, se vocês olharem H do ímã L menos H do ímã L dá 0. H1E menos H1 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Vai ficar H2E menos H3E. H2E menos H3E. Igual a 0. Daqui eu tiro que o H2 vai ficar H2E igual a H3E. Corta E com E, fica H2 igual a H3. Beleza. E agora eu tenho a equação 3 aqui. Né? Equação 3, eu tenho H2 mais H3 igual a H1. Na equação 3 eu tenho H2 mais H3 igual a H1. H2 mais H3 igual a H1. Só que o H2 é igual a H3.
Então, substituindo agora H2 igual a H3 na equação 3, eu vou ficar 2H2 igual a H1. Né? Como H2 igual a H3, isso aqui também é igual a 2H3. Certo? E agora, se eu substituir isso aqui numa das equações ali de cima, por exemplo, na equação 1, então vamos substituir na equação 1, essa relação que a gente obteve aqui, certo? Eu misturei a equação 1 com a 2 e depois, na relação que eu obtive, eu joguei na 3. Agora eu vou jogar essas relações aqui na equação 1. A equação 1 é H do ímã L mais H1E mais H2E igual a 0, né? Equação 1. Dá uma olhada lá. H do ímã L mais H2E mais H1E igual a 0. Né? Que é esse caminho aqui interno. H1E mais H2E mais H do ímã L do ímã. Aqui. Né? Bom, onde tem H2E, então vou fazer assim, ó, H do ímã L mais H1E H2. H2 é H1 sobre 2. Né? O H2 é H1 sobre 2. Então, onde tem H2, aqui não é 2E, né, pessoal? Aqui eu escrevi meio... Tá muito bonito. Se o cara escrever com a letra meio feia, ele erra tudo, né? É H2 vezes E, né? A equação. O H2 é H1 sobre 2. E igual a 0. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu isolo aqui, ó, o H do ímã. Isso aqui, ó, vai dar 3 meios, né? Então, H do ímã L igual a 3 meios, passa para o outro lado, fica menos 3 meios e H1. Certo? Ó, fica 2 meios aqui, mais 1 meio e 3 meios. Né? Passa para o lado lá, menos 3 meios. Então, H do ímã menos 3E sobre 2L vezes H1. A gente achando H1, depois é só substituir nessa equação também, a gente acha H do ímã. Né? E agora é só substituir essa relação, que eu achei, note que eu misturei a equação 1, 2 e 3, e eu achei uma relação entre H do ímã e H1, né? Que era o que eu tinha me proposto a fazer aqui. Ó. Então agora eu vou substituir, voltar lá para a equação de base, que é a equação do ímã, onde tem H do ímã, eu vou substituir por menos 3E sobre 2L H1, né? Mi 0 H do ímã. Então isso aqui é o H do ímã, mais BR. Certo? Agora é só pegar essa equação aqui, vou trazer ela aqui para o lado e vou desenvolver ela. Certo? Então eu posso fazer assim, eu posso fazer Mi 0 H1 mais Mi 0 3E sobre 2L H1 igual a BR. Passei tudo isso para o lado esquerdo, né? Menos 3E sobre 2L, passei para o lado esquerdo aqui. Né? Agora, coloco em evidência, né? Coloco em evidência e passo para baixo dividindo. Então, fica BR sobre Mi 0, que multiplica 1 mais 3E sobre 2L. Certo? Né? Coloco o Mi 0 em evidência, H1 Mi 0, aí o Mi 0 passa para baixo, Mi 0 aqui multiplica 1, né? Vai ficar Mi 0 H1, Mi 0 aqui multiplica isso aqui vezes H1, dá isso aqui, Mi 0, 3E H1 sobre 2L. Né?
Agora está resolvido, pessoal. Com o valor do H1 que eu achei aqui, ó, eu substituo nessa equação aqui do HI, acho o H do ímã, né? Eu posso daí com H1, que eu achei aqui, e na equação 5 achar o B do ímã. Ou pegar o H do ímã e na equação do ímã, B do ímã igual a M0 H do ímã mais BR, e achar o B do ímã. E o H2 e o H3 já está aqui, ó. O H2 é H1 sobre 2, né? E o H3 é igual a H2. O H2 é igual a H1 sobre 2, né? Certo? Então vamos só substituir aqui para achar os valores que ele está pedindo aí, né? H1 igual a BR, que ele deu no início do problema lá, é 0,8. Agora só a substituição na fórmula, né, pessoal? 0,8. O L é 1 centímetro, o S 2 centímetros quadrados, é sempre a mesma área, né? E o entreferro 2 milímetros. Então, μ0, 4π vezes 10 a menos 7, que multiplica 1 mais 3 vezes o entreferro 2 milímetros. O E 2 milímetros. 2 vezes 10 a menos 3. E 2 vezes o L. O L é 1 centímetro. 1 centímetro dá 0,02 ou 2 vezes 10 a menos 2, né? Então, o E é 2 milímetros, o entreferro, e a área, deixa eu dar uma conferida, e a área é 2 centímetros, né? Vou dar uma conferida aqui, para ver se é isso mesmo. O L é 1 centímetro, a área é 2 centímetros quadrados, e o entreferro 2 milímetros. Tá. Na verdade, a área a gente cortou, como ele não pediu o fluxo, né? Se pedisse o fluxo, teria que usar a área 2 vezes 10 a menos 4, mas ele não pediu o fluxo aqui. Né? O fluxo do ímã, na verdade, seria igual ao fluxo 1, né? Então, tranquilo também de fazer. Mas, ele não pediu, então aqui é só o entreferro, que é 2 milímetros, e o L aqui é 1, né, pessoal? O L não é, o comprimento do ímã não é 2 centímetros, é 1 centímetro. Ó. Então, senti que tem alguma coisa errada aqui, ó. O L, 1 centímetro. 1 centímetro. Certo? Bom, resolvendo isso aqui na calculadora, vou resolver aqui na calculadora, para ver quanto é que dá isso. É 0,8 dividido por 4 vezes π vezes 10 a menos 7, né? Multiplica 1 mais 3 vezes 2. Bom, aqui a gente pode cortar para facilitar, né, pessoal? Aqui corta esse aqui com esse aqui. Vai dar 3 vezes 10 a menos 1, né? Que é 0,3. Então, o H1 deu 489.707,52 amperes por metro. Vamos dar uma olhada na resposta para ver se está certo. Isso é 489, né?
Exercício 432. 489 e 706. Então, valor bem aproximado, né? Deu uma diferençazinha pequena, certo? No H1, né? Bom, agora com esse valor nós podemos calcular o H2, né? O H2 da expressão que a gente viu aqui em cima é H1 sobre 2. Então é só dividir por 2. 244.000 853,76 amperes por metro. 244.853, né? Arredondando ali 854, né? E aqui 89.706, né? Nossa, aqui deu um pouquinho mais de 707, tudo bem. Bom, agora para calcular o B do ímã, pessoal, o B do ímã a gente pode calcular usando a expressão da equação do ímã, mas também daqui, ó, da equação 5. Ó. Onde é que é o B do ímã? μ0H1. Certo? O H1 eu tenho aqui em cima. Então é só pegar o H1 e multiplicar por 4 vezes π vezes 10 a menos 7. O B do ímã deu 0,615. Vendo a resposta lá atrás? 0,615 B do ímã. Certo, pessoal? H2 igual a H3, 244, 853. Né? Então, deu um resultado bem igual à solução do livro. Né? O H do ímã, só por curiosidade, não custa nada a gente calcular o H do ímã, só para saber que ele é negativo, né? Menos 3 vezes o entreferro, que é 2 milímetros, dividido por 2 vezes 10, 2 vezes o comprimento, que é 1 centímetro, né? Então 10 a menos 2, certo? O L, né? Então nessa expressão aqui, a gente substituindo, a gente já fez na verdade ali, né? Dá menos 0,3, menos 0,3, H do ímã, isso aqui vezes H1, né, pessoal? H1 vezes H1. O H1 está aqui, né? Então é só substituir. O H do ímã vai dar 489.707,52 vezes menos 146,9 kA por metro. Está coerente, né, pessoal? Tá? Lembrem que o ímã, né? Ele não deu a solução ali, mas o ímã ele trabalha no... vamos fazer aqui pequenininho. Lembra que o ímã trabalha quando a gente tira ele do magnetizador e coloca no circuito, a equação do ímã, B do ímã, H do ímã. É aqui, né? O BR, a gente viu, deu 0,8 Tesla. Né? O HC, que é esse ponto aqui, né? Mais ou menos 1000 kA por metro, ou seja, 1 milhão. Aproximadamente menos 1 mega ampere por metro.
né? Se a gente igualar na equação do ímã, né? Na equação do ímã, se a gente fazer o B do ímã igual a zero, vai ficar menos BR sobre μ0, que dá mais ou menos 1 milhão, que é o que bate com o HC da curva do ímã mesmo, né? A gente já estudou isso lá na aula 2 sobre materiais magnéticos, certo? E o que a gente achou aqui, um instantinho. Bom, a gente achou o B do ímã aqui, ó, um pouco abaixo, né? O B do ímã, o ponto de operação do ímã, na verdade, um pouquinho abaixo, como eu falei para vocês, sempre um pouco abaixo do BR, né? Certo? E o H do ímã deu aqui um pouco abaixo também, né? Nesse ponto aqui, a gente acabou de achar o valor, né? Ó, deu o valor negativo, né? O H do ímã menos 146, mas bem abaixo do 1 milhão necessário para desmagnetizar o ímã. Então o ímã está trabalhando nesse ponto aqui, ó. O B que tem no ímã, na verdade, é 0,615 Tesla, né? E esse 0,8 Tesla, ele ia conseguir fornecer, por exemplo, se a gente fizesse um entreferro igual a zero, esses dois entreferros aqui igual a zero, desse um curto-circuito magnético, aí o BR do ímã ia ser igual ao BI, o BI ia ser igual ao BR, só no caso de um curto-circuito magnético, certo? Tá? Aí o B do ímã ia ser igual ao BR. Isso a gente pode mostrar facilmente se fizer o E aqui igual a zero, achar o H1 e fazer os cálculos de novo, vai ver que o BI vai dar 0,8, caso o entreferro fosse zero, certo, pessoal? Então é isso, resolvido esse probleminha, mais esse problema sobre ímã, né? Lembrem, 5 equações, 3 de circuito, que a gente já precisava, desculpe, e mais 2 sobre o ímã. Obrigado, pessoal.